aqueles, Anne Dias. A gente entra agora num momento mais delicado, inclusive, dessa aliança que nem existe mais, dessa relação entre Brasil e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles entendem quem é Alexandre de Moraes, eles sancionam por todas as violações de direitos humanos que a gente constantemente tem falado aqui, violação à liberdade de expressão, violação aos direitos humanos básicos dentro de uma prisão, violação do devido processo legal. E aí o Moraes, ele nunca recua, pelo contrário, ele só avança, e agora com essa prisão domiciliar é uma prova de que ele não tá 100% nem aí. Ele quer realmente vestir a carapuça do tirano, ele quer se equiparar a Maduro, ele quer se equiparar ao Putin, para aí ele conseguir o que ele tanto quer, que é silenciar a oposição. E aí eu tenho escutado muito, tenho inclusive visto na imprensa tradicional e até nas redes sociais a seguinte tentativa de distorção da narrativa, que é, não, ele violou as cautelares, ele tinha cautelares. Veja bem, para quem viola as cautelares, a resposta é a cadeia. Gente, não faz o menor sentido essa linha de raciocínio quando se tratam de cautelares completamente ilegais, imorais e injustas. E isso é um completo absurdo. Quando a gente vê, por exemplo, no apartheid dos Estados Unidos, Martin Luther King, ele defendia isso. Se uma lei é imoral, ela tem que ser violada. E eu não estou falando nem que ele violou as cautelares, ele ficou em casa, ele respeitou os horários. O que aconteceu? Ele apareceu numa imagem de terceiros. E a gente tem uma decisão que não diz nada por si só. Depois a gente vai ler mais detalhes disso, mas ele diz que ele pode dar entrevista, depois ele diz que ele não pode, que ele está proibido, mas que ele não está proibido. Isso não é um descumprimento de uma cautelar, isso é uma censura, isso é um tirano realmente querendo acabar com o seu opositor político. E eu peguei aqui agora, finalmente, o que diz o artigo que fala de ataque à soberania. O que é um ataque à soberania? Que é o que o Moraes está tentando encaixar Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. O atentado à soberania é o seguinte: negociar com o governo ou grupo estrangeiro e seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. É isso que diz aí o artigo 359 da Lei 14.197. Quando que há alguma tentativa de ato de guerra? É isso que diz o artigo, que o Bolsonaro está sendo condenado por uma ação de Eduardo Bolsonaro. Não existe esse tipo penal. O Alexandre de Moraes tirou da cabeça dele, criou-lhe todas as cautelares, incluindo a tornozeleira, incluindo a proibição de falar com a imprensa, com base num suposto ataque à soberania que não existe, e agora ele recebe essa domiciliar, tudo fundamentado num crime que não existe. Não existe. E ainda assim, se existisse, não há comprovação de que, de fato, o Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro tentaram fazer algo contra o Brasil. Pelo contrário, o que eles estão fazendo é tentar alertar as autoridades dos Estados Unidos dos abusos que acontecem no Brasil, que entenderam a gravidade e sancionaram o Alexandre de Moraes ali com a Lei Magnitsky. Mas o mais grave disso tudo é que, mais uma vez, essa questão da lava-togas, que é o que a gente devia estar discutindo aqui hoje, vai passar batido. A imprensa não está falando sobre os vazamentos de mensagens ilegais, da fabricação de provas para manter inocentes na cadeia, que foi isso que aconteceu ontem, que foi desmascarado ontem. A imprensa tradicional não fala. Só se fala dessa domiciliar, porque o Moraes é um estrategista. Quando ele vê que estourar a bomba para o lado dele ia ficar insustentável permanecer como ministro, quando ele tem todo um esquema para prender inocentes, aí ele lança uma bomba que é evidentemente grande o suficiente para fazer todos os olhos ficarem atentos a isso. Uma domiciliar ao Bolsonaro por supostamente quebrar as cautelares. Daí o que ele faz para quebrar as cautelares? Qual que é a justificativa? Falar com o Flávio Bolsonaro quando ele aparece na imagem do Flávio Bolsonaro na rede social. Gente, isso acontece na Coreia do Norte. Você não pode gravar um vídeo com o seu celular criticando o governo. É isso que acontece no país que é mais vigiado, mais fiscalizado, que tem menos liberdade do mundo, que é a Coreia do Norte. É exatamente isso. Você não pode gravar um vídeo que senão você vai ser preso, ou lá é pior, inclusive você é morto. Um outro ponto também, que a gente com certeza vai discutir mais pra frente, atender a ligação do Nicolas no meio da manifestação. Isso é citado na decisão como um descumprimento da cautelar, ou seja, ele não pode nem atender uma ligação no meio da manifestação. Sim, foi no meio da manifestação, mas isso não é ilegal. Manifestação é algo previsto e é um direito constitucional, e ele tenta demonizar essa manifestação nessa sentença, inclusive. Se você estava nessa manifestação, ele fala sobre isso na sentença, que a manifestação é um ataque à soberania, é um ataque à Suprema Corte. É só uma manifestação que mostra a indignação de milhões, porque eu acredito que tenha batido sim os milhões de brasileiros que saíram às ruas se manifestar contra os abusos do judiciário. Ele coloca tudo isso nessa decisão. É um tiro
tirano realmente, não tem outra palavra, e agora cada vez mais fica evidente. E o triste é ver a imprensa tradicional ainda tentando defender isso. Quando que a ficha vai cair de que o Moraes não é um defensor da democracia? Pelo contrário, ele é quem esmaga a democracia todos os dias, um dia atrás do outro aqui no Brasil.